Boa noite, nessa quarta-feira fria aqui de Curitiba. Vamos falar nessa alimentação segundo a medicina tradicional chinesa, o que precisa acontecer para que a nossa saúde plena se restabeleça. Gente, já falei um pouquinho sobre as energias yin e yang e sobre os 5 elementos. E isso é a saúde plena para a medicina tradicional chinesa. Equilíbrio entre as energias yin e yang e os 5 elementos. Aqui eu trouxe só para vocês reverem essas imagens, tá? A gente já falou que os 5 elementos, quais são eles, né? Fogo, terra, metal, água e madeira. Cada elemento tem seus órgãos e suas vísceras, segundo essa visão oriental. E essa energia yin e yang é simplesmente a dualidade do universo, né? O yin é a noite, é o frio, o repouso, a introspecção, o parasimpático, que é o que funciona sozinho no nosso organismo, como estômago, intestino, cérebro, pulmão, coração, e problemas crônicos. Isso é o yin. E o yang é o dia, é o quente, é o calor, é a ação, o movimento, o sistema simpático, que é o que a gente comanda, e patologias, disfunções agudas, certo? Aqui eu trouxe novamente essa imagem, mostrando os 5 elementos, que no fogo a emoção é a alegria, está ligado com o coração, o intestino delgado, tem a ver com a circulação e muitas outras coisas. O fogo é o imperador que comanda o nosso Shen, para a medicina chinesa, a nossa mente. A terra, o baço pâncreas, o estômago, na medicina chinesa, já expliquei que o baço e o pâncreas são considerados como um órgão só. O metal, que é justamente os pulmões e o intestino grosso. A água, o rim e a bexiga, os rins e a bexiga. E o elemento madeira, que tem a ver com o fígado, a vesícula biliar. Não vou focar muito nisso daqui hoje, a gente vai falar sobre alimentos. Então, a alimentação na medicina tradicional chinesa segue esses 5 elementos, dizendo que no fogo são os alimentos vermelhos, e todas as colorações de vermelhos, como eu já falei. No elemento terra, que na medicina tradicional chinesa, eu não posso dizer que um elemento é mais importante, ou seja, um órgão é mais importante que outro. Mas na medicina tradicional chinesa, o elemento terra é quem dá a direção, principalmente focado na alimentação. É ele que dá essa metabolização como um todo. Já comentei em outras aulas que muita gente está, infelizmente, com muitos problemas desse elemento, que são os alimentos de coloração amarela, os tons de amarelos, marrons, como eu já falei. O elemento metal são os alimentos brancos. O elemento água são os alimentos escuros. Sementes de gergelim é uma das coisas que eu vou indicar para todo mundo, para a gente fortalecer o elemento, semente de gergelim preta, né? O elemento água. Isso é muito interessante incluir na alimentação. Mas é óbvio que, como eu falei, essa aula é muito uma visão geral. Somos indivíduos, somos únicos, e cada um, por mais que tenha a mesma idade, seja até da mesma família, enfim, temos
necessidades diferentes, estamos em momentos diferentes da vida. E o último, e não menos importante, é o elemento madeira, que tem a coloração verde, ou seja, todos os folhosos, todos os vegetais, legumes, frutas de coloração verde, certo? Como eu já falei, a definição de saúde para a medicina chinesa é esse pleno equilíbrio entre os 5 elementos e as energias yin e yang. O que acontece? Na formação dessa energia vital, o que move o nosso organismo é 70% alimentação, né? Quem produz, quem forma o Qi, a energia vital. Já falei isso em outras aulas também. 25% é respiração, movimento, e só 5% é a energia ancestral. A alimentação vai produzir esse Qi nutritivo, que é essa energia nutritiva, todo o metabolismo que funciona no organismo, e o sangue, ou seja, a alimentação, é por isso que eu falo que o elemento terra o baço é o cara, né? O elemento terra é majoritário aqui em questão de melhorar a saúde como um todo e, inclusive, suspender certas doenças. Então, sem mexer na qualidade da nossa alimentação, a gente não consegue melhorar a nutrição celular. E é óbvio, tem muita gente doente hoje. E por N motivos. A grande maioria é por consumir produtos industrializados. Então, o que está acontecendo na nossa vida? Estresse, sono deficiente, sedentarismo, alimentação hipercalórica, né? Excesso de refinados, açúcares principalmente. A grande maioria da população está obesa, e isso eu falo em população mundial. Gorduras trans, uma carga glicêmica alta justamente por causa desse alto consumo de alimentação hipercalórica, né, os açúcares refinados, o excesso de sal, e aqui eu preciso fazer uma ressalva, excesso de sal refinado. Muitas pessoas apresentam alguns sintomas como pressão alta, por exemplo. E aí o médico simplesmente vai lá e tira o sal. Jesus já dizia que o sal é o que dá sabor ao alimento, né? Ele realça o sabor. Então, se você tirar o sal, você vai comer comida ruim. É simples assim. Qual é a diferença? Não precisa ser retirar o sal. Tira o sal refinado. A gente vai no mercado comprar sal, né? Não vai na salina pegar o sal. No mercado, o pacote vai estar escrito sal refinado. Não interessa se ele é marinho, se não é marinho, porque é tudo uma questão industrial, né? Essa indústria da alimentação que faz com que a gente consuma. Ai, sal mineral é melhor. Todo sal é mineral, gente, né? Então, qual é a diferença? O sal precisa ser integral. Por quê? Porque ele tem mais de 80 tipos de minerais dentro dele. O que acontece quando eles refinam o sal? Que é o sal comum de cozinha, que a gente aprende na escola. O que é sal comum de cozinha? NaCl. NaCl são 2 minerais só, o sódio e o potássio. Por quê? Porque eles tiraram todos os minerais do sal, e é por isso que o sal interfere na pressão arterial. Ou seja, não precisa tirar o sal. Pode consumir o sal integral, que vai ter mais de 80 minerais. Isso faz a diferença. Você não retira o sal, não retira o sabor, o realçador do sabor do seu alimento, e simplesmente melhora a sua saúde como um todo. Então, eu foco nesse ponto. E aí entra açúcares refinados, sal refinado e tudo industrializado, como eu costumo dizer. Mas, enfim, vamos em frente. Fast food, que é o quê? Essas comidas rápidas, essas
porcarias de, né? Não vou entrar em nomes de alimentos, mas vocês já pensaram quase na mesma coisa que eu. Alimentação rápida é o que é o necessário hoje em dia, por causa da correria do dia a dia? Tá, mas aí a gente escolhe se a correria do dia a dia é justamente para nos matar ou se é para nos engrandecer, fazer as coisas que a gente precisa fazer, né? Micronutrientes deficientes, ou seja, se a gente não come uma alimentação adequada, ideal, para que a gente consiga produzir saúde, aproveitar esse alimento que está sendo consumido da melhor forma possível e botar o que não é necessário pelas fezes, como a gente falou na aula passada, acaba justamente não tendo esses micronutrientes que são importantíssimos e necessários para o corpo e para a saúde. A desbiose, como eu falei na aula passada sobre o intestino, né, todos os problemas que essa patologia, esse distúrbio chamado desbiose intestinal causa no nosso organismo, e, claro, contaminantes, né, toda essa poluição, tabaco, álcool, claro, mas não só isso, né, todos os, esqueci o nome do porcarias que eles colocam, isso é esses contaminantes que acabam nos fazendo ficar mais doentes, certo? Então, eu trouxe esse slide porque eu queria saber, você já sabia disso? Você sabia que uma lata de Coca-Cola, ele tem menos calorias, tem menos açúcar do que um copo de suco natural de manga? E por quê? Ou uma latinha de suco industrializado? Mas é natural, tá ali, é só feito com a fruta e tal. Justamente porque no suco você tira o quê? Água e açúcar. É isso que você tira da fruta no suco. Quando você come a fruta, aqui no exemplo da manga, né, ou do industrializado ali, a uva, você tem a fibra da casca, você tem a fibra da fruta, que faz uma grande diferença, faz com que o seu organismo absorva esses nutrientes e não pegue só a água e o açúcar, como num suco qualquer. Esses dias eu até me estressei com meu marido justamente por causa disso. Se você tem a fruta, chupe a fruta, coma a fruta, não faça suco. Faz uma grande diferença. E é uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde preconiza, que para a gente não consumir mais do que 25 gramas de açúcar por dia. Isso incluindo as frutas e outros alimentos. 25 gramas, gente, olha aqui, uma lata de Coca-Cola tem 37. Uma latinha de suco, que daí é menor ainda, né? Porque a lata é 350, o suco é 200 ml, assim como o suco de fruta natural, são 27 gramas de açúcar. No suco de manga são 30 gramas de açúcar. Proporcionalmente, tem mais açúcar no suco do que na lata de Coca-Cola. E isso é muito triste. Ah, mas todo mundo vai envelhecer. Viver envelhece. Esse slide é só para mostrar isso, que todo mundo sabe, a gente está envelhecendo a partir do momento que a gente nasce, né? Nasceu, pronto, começa a envelhecer, é assim que funciona a vida. Só que não precisava ter todo esse adoecimento se a gente entendesse um pouco melhor como gerenciar esse envelhecimento de uma forma melhor. Esse é um slide que eu trouxe na aula passada sobre as diferenças das dietas hoje em dia, né? A dieta mediterrânea é uma dieta que ainda tem óleos de boa qualidade, né? Azeite de oliva, o óleo do abacate, o óleo das sementes, né? De girassol e tudo mais, as frutas, os legumes, tudo fresco, peixes, é óbvio. É uma alimentação muito mais verdadeira do que essa
que a gente encontra por aí hoje em dia, que é cheio de carboidratos, carboidratos aqui simples, como eles chamam, e que não tem valor nutricional nenhum. E aí é claro que a gente come essas porcarias e fica doente, simples assim, certo? Mas, ó, quando normalmente ocorre os desequilíbrios nas pessoas, lembra que eu falei yin e yang, todo mundo é um pouco dos dois. Nós temos as duas energias, tanto yin quanto yang, dentro do nosso organismo. Nós fazemos parte da natureza, e a natureza é essa dualidade. Então, as pessoas são aquelas que ficam mais paradas, como eu já falei, mais introspectivos, certo? E as pessoas yang são assim como eu, mais agitadas. Isso pode ser a causa da obesidade, do sobrepeso, entre outras disfunções. Mas por quê? Porque esse equilíbrio não está havendo. Né? As pessoas têm essa tendência a engordar porque o metabolismo fica mais lento e muitas vezes chega a paralisia. Chega a paralisia quer dizer o quê? Que a pessoa fica muito mais do que ela poderia. E aí é por isso que o metabolismo fica lento. Já as pessoas yang têm uma tendência a engordar por outro motivo, porque elas geralmente ficam mais ansiosas, comem por emoção, em demasia, desgastando essa energia vital, esse qi que eu falei, que é o que circula dentro do nosso organismo. Então, elas acabam desgastando esse qi rapidamente, até pelo excesso de movimento. O objetivo é simplesmente esclarecer que o equilíbrio em yin e yang, utilizados em uma tabela de alimentos, que eu vou mostrar para vocês, basicamente, no geral, os alimentos yin são mais, equivalem a alimentos mais alcalinos, e os alimentos yang equivalem aos alimentos mais ácidos, certo? Isso é uma tabelinha energética dos alimentos. É óbvio que não compõe todos os alimentos aqui. Mas eu trouxe ela para mostrar. Dependendo de como você é, se você é mais yin ou mais yang como eu, mais introspectivo ou mais agitado. O que facilita, o que melhora a sua alimentação, se você for mais yin, são alimentos mais quentes, mais mornos para quentes. No meu caso, como eu sou mais yang, o que facilita a minha alimentação são alimentos mais frescos e frios. Mas olha como eu falo quando eu ia trazer de uma forma muito geral isso, por quê? Porque, né, acho que a maioria já sabe, eu sou diabética, insulino dependente, há mais de 42 anos. Então, é uma doença crônica. E doenças crônicas são desequilíbrios do elemento yin, da energia yin. Ou seja, se eu, como yang, me alimentar mais de alimentos frios e frescos, como frutas, aqui os exemplos de frios e frescos, a grande maioria frescos, principalmente, são frutas, né? O frio aqui entre o pepino, entre outros alimentos. Isso vai piorar a minha situação, minha condição como diabética, porque é uma doença crônica. Então, quando eu falo que isso é muito personalizado, você pode ter uma noção muito melhor do que simplesmente, eu vi na internet. Vou trazer o exemplo da cúrcuma, né? A cúrcuma, o açafrão, eles são alimentos fantásticos, são anti-inflamatórios fantásticos. Eu mesmo já falei muito, antes de entender melhor sobre dietoterapia chinesa, que cúrcuma, açafrão, a gente tem que pôr em toda alimentação tem que ter um pouquinho. Mas não é assim. Toda alimentação tem que ter um pouquinho para quem? No meu caso, talvez vai me deixar mais agitada, mais yang, entendeu? Mesmo sendo alimentos anti-inflamatórios, que, como o meu baço está
sofrendo há muito tempo pelo desequilíbrio do diabetes, vai desequilibrar mais o meu organismo. Uma pessoa que está extremamente ansiosa e coloca mais gengibre, mais açafrão, ou seja, vai acabar ficando mais ansiosa. Então, isso precisa ser equilibrado. Quer dizer que tira a alimentação quando é mais yin ou mais yang? Não. A gente precisa equilibrar o organismo. Tirar os alimentos que estão, nesse momento, intoxicando, desequilibrando, melhorar todo o processo alimentar, né? E aqui eu volto a falar, tirando o glúten, porque o glúten não é mais o mesmo que Deus criou, tirando o leite, porque é uma proteína que foi produzida para o filhote do animal. Ou seja, leite de vaca foi produzido para o bezerro. Em quantos quilos nasce um bezerro? Sei lá, 60 quilos? Quem que nasce com 60 quilos? Não é o caso nosso, certo? Essa caseína, essa proteína do leite, não é digerível para nós. Então, por isso que causa tão mal. E é por isso que eu falo. Glúten, leite e açúcar refinado. E refinados e industrializados. Desembalar menos e descascar mais. Já falei isso também. Então, essa visão geral de alimentos frios, frescos, neutros, mornos e quentes. Ou seja, todo mundo pode comer alimento neutro, né? Acaba sendo um alimento que não vai piorar a sua saúde se você estiver desequilibrado. É uma alimentação melhor. Aqui está aparecendo a batata doce, por exemplo. No meu caso, como diabética, a batata doce, não que não seja, eu não possa consumir, mas dependendo do horário, dependendo como está o meu organismo, não é indicado, deve ser retirada por um tempo. Eu comentei na comunidade que eu estava conversando e refletindo muito sobre como o meu elemento água, ou seja, problemas dentários, excesso de frio, falta de água, né? Exatamente de hidratação suficiente. Tudo isso faz a diferença. Mas aqui essa tabelinha é basicamente para vocês entenderem que existe essa diferença entre vários tipos de alimentos, certo? Claro que eu falei antes do pH. Então, se o alimento é mais ácido, ele vai causar um problema maior no nosso organismo. Se o pH do alimento é mais básico, ele acaba tendo uma melhora na absorção. Nem vou entrar muito nesse ponto aqui, tá? Nosso relógio biológico, a gente já falou bastante sobre ele. E os alimentos crus e refrescantes, como eu estava falando, eles podem ser mais bem-vindos, né? Melhor consumidos durante o dia, por causa do nosso relógio biológico. Ou seja, o dia é yang. Podemos nos alimentar de alimentos mais frios, frescos, certo? Vegetais, os folhosos todos, as frutas. Acontece que existe muito mais benefício em consumir esses alimentos durante o dia. Já à noite, principalmente a partir das 19 horas, né, que é já o horário melhor para a gente se alimentar e tal, para já se preparar para dormir, os alimentos cozidos são mais indicados, justamente porque eles têm uma natureza mais quente. Quando você se alimenta de coisas mais quentes, menos frias, menos frescas, por exemplo, é o que eu estou falando, evita de comer folhas
à noite, porque são alimentos frios, e isso acaba atrapalhando um pouco a sua digestão e a sua introdução ao sono. E a gente falou bastante na aula de relógio biológico o quanto é importante essa higiene do sono, de desacelerar a partir das 19 horas e, como eu falei, se possível, estar na cama às 11 horas dormindo, para que aconteça essa detoxificação do organismo natural, que é o que os órgãos vão fazer, o fígado, a vesícula biliar, o pulmão, eles vão detoxificar o organismo no período da noite, certo? Então, isso é uma coisa muito interessante. Ó, eu trouxe aqui, são dicas gerais, gente, eu preciso dar ênfase nisso, certo? Cada pessoa tem sua natureza, tem suas debilidades, suas disfunções, e precisa ser avaliado muito direitinho, mas numa forma geral, certo? Alimentações que não fazem bem, como a gente pode substituir? Fast food, como eu falei, por slow food. O que é isso? De preferência, faça o seu próprio alimento. Coma o alimento mais fresco. Coma a fruta. Não faça suco com ela. E, de preferência, claro que nem todo mundo pode preparar o seu próprio alimento, mas o mais fresco possível, o mais descascado possível e não desembalado, certo? O leite de vaca. Você pode substituir por qualquer leite de oleaginosas, de coco, de aveia. Eu vou colocar na comunidade para vocês um e-book que eu fiz só sobre tipos de como fazer os leites vegetais. Os leites vegetais é a única forma de você tirar o leite da sua vida sem tirar o leite. E você pode escolher o que é melhor para o seu paladar. Tem muitos leites. Eu já faço leite de semente de melão, já fiz de linhaça, que mais? Já fiz de chia, fica mais escurinho do que um leite normal, mas ele fica muito gostoso. E depende do seu paladar e o que você vai fazer com esse alimento, com esse leite vegetal, né? É extrato vegetal, mas enfim, a gente chama de leite e pronto. Farinha de trigo, como é que substitui? Gente, tem milhões de receitas na internet hoje em dia para fazer essas substituições. É claro que nas receitas da internet nunca funcionam 100%, mas é justamente por causa disso. Todas as farinhas, farinha de grão de bico, farinha de oleaginosas, de feijão, farinha de berinjela, farinha de... Enfim, tudo dá para fazer farinha, absolutamente tudo. Para substituir qualquer receita com trigo, você precisa fazer uma composição dessas farinhas. Precisa, não vou entrar no mérito aqui, né, de ensinar vocês a fazer essa substituição direta, mas se você pensar que o trigo ele tem a sua proteína, ele tem a sua estrutura, ele dá essa característica, tem o amido, ele dá essa característica que todos nós conhecemos de qualquer coisa feita com trigo. Na substituição, usando as outras farinhas de sementes e de oleaginosas e tudo mais, você precisa lembrar simplesmente que precisa ter uma farinha que dê essa estrutura que o trigo dá, uma farinha que dê leveza, que o trigo dá naturalmente, conforme ele for preparado, e uma farinha que junte essas farinhas, que dê liga para essa composição de farinhas que você vai fazer, e aí você substitui o trigo, certo? Eu adoro cozinhar, mas não sou muito boa na cozinha, então eu não vou entrar nesses detalhes. Posso até passar receitas para vocês mais para frente, ok? O açúcar, para quem pode, o mel inicialmente é uma boa substituição.
o doce das frutas, principalmente das tâmaras, o damasco seco, principalmente. Claro que quando a gente vai comprar, a gente precisa. Eu mesma já caí nessas coisas da indústria, as tâmaras, o damasco, as frutas secas que você for comprar, desde uva passa. Só observe se ela não tem um enfeite para ela ficar mais bonita, mais brilhosa, chamar mais a atenção dos olhos, porque geralmente esse brilhoso é feito com glúten, né? Eles passam. Eu comprei tâmaras no mercado, falei, tá barato, vou comprar. Ridícula. Eles simplesmente dão banho de glúten na tâmara para que ela fique mais bonita, mais brilhosa. Isso a gente precisa verificar aonde compra e ler os rótulos, certo? É só um adendo aqui. Mas substituir o açúcar refinado por açúcar demerara, açúcar mascavo, açúcar de coco, adoçante, se for o caso, como no meu, eu particularmente passei muito tempo odiando usar adoçantes, mas com a chegada desses adoçantes mais naturais, a gente acaba aproveitando isso de uma forma melhor. Eu, particularmente, não gosto de xilitol, eritritol. O xilitol me causa constipação, então eu não gosto. Mas existem hoje em dia adoçantes caramelizáveis, ou seja, eles não contêm polióis, que é o que tem no eritritol e no xilitol. Então já é uma outra opção. É mais caro e tal. Gente, é tudo uma questão de saúde. Eu acho que é mais barato investir em alimento bom do que investir na farmácia. Enfim, fica a dica. Chocolate ao leite. Comece a experimentar um chocolate um pouco mais amargo. Não precisa ir direto para 80 e poucos por cento. Vai experimentando. 50% cacau, 55%, 64%, 70%. Acima de 70% cacau já é muito melhor. Por quê? Porque 70% cacau. Os outros 30% é o quê? Açúcar. Então, se for um chocolate 50% cacau, 40% cacau, os outros 60%, os outros 50% é açúcar, gente. Então, essas diferenças, quando a gente começa a entender, a gente começa a substituir de uma forma que o paladar aceite e vai melhorando conforme o tempo, certo? Comidas congeladas. É mais fácil, é mais prático, é tudo mais, ok. Porém, se você não tem condições de preparar esses alimentos para congelá-los para usar, claro que toda a preparação fresca é muito melhor. Existem até algumas raízes, batata doce, por exemplo, que eu saiba, não dá nem para congelar, porque depois ela fica aguada. Enfim, fazer com que a gente, com o que você pode, substituindo da melhor forma possível. Trocar carne vermelha por peixes, frutos do mar, trocar frituras por grelhados. Aqui eu preciso fazer um adendo que a própria air fryer, ela tem aquele processamento de circular o ar de uma forma rápida, não sei explicar essas coisas, mas enfim. E é por isso que ela frita sem a gordura. Mas essa modificação que acontece no alimento por causa desse excesso de calor circulante, sei lá como é que funciona isso também não faz bem para a nossa saúde. Então, em vez de fritar, a maioria das coisas, gente, dá para pôr no forno, é muito mais fácil. Você vai fazer outra coisa, deixa o bicho no forno lá e pronto, fica muito gostoso. E eu faço isso há muitos anos, então eu posso falar, as substituições são possíveis e é só uma questão de aprender a adaptar, certo? Trocar as massas por raízes e tubérculos. Claro que eu conheço muita gente que odeia lasanha de abobrinha, mas você pode fazer a lasanha com outras raízes, com batata doce, com mandioca, vários outros tubérculos podem fazer essa função da massa. Hoje em dia já existem
massas sem glúten disponíveis até no mercado. Só peço, leia o rótulo, porque quando você tira algo do alimento, tá? Ficou sem glúten lá, eles fizeram alguma coisa. Não deveria ter mais de 5 ingredientes nessa preparação. Então, leia o rótulo de trás para frente. Isso é uma coisa que eu falo há muito tempo. Se você não entender o que está escrito ali, porque geralmente são números, não compra não, porque isso é química. E essa química faz mal para a sua saúde, certo? Como eu já falei, troca sucos pela fruta inteira, se lambuza de manga. Não lambuza tudo que você vai ter que lavar depois para fazer um suco, certo? Óleos de garrafa plástica e margarina. A grande maioria dos óleos que vem embalado em garrafa plástica, por isso que eu falo não comprar óleo em mercado de jeito nenhum, ele oxida ali dentro. Só que você não percebe essa oxidação. Então, se você está usando um óleo que está velho, você não vai nem perceber que ele está velho. E ele vai fazer diferença na sua saúde. E a margarina é um produto que a base dela como é que chama? Perdão. Eu sei que a margarina é um veneno. Isso foi criado para pintar quadro antigamente. E simplesmente foi usado na indústria alimentícia. A margarina nem barata come. A margarina não tem nem validade, esse troço aí. Está 10 anos parada, ela vai estar do mesmo jeito. Ou seja, isso não faz bem para o organismo. Troca por azeites de boa qualidade, óleo de coco, banha de porco, que for, seja, manteiga. Claro que a manteiga ghee, ela não vai, que é a manteiga clarificada, que é a manteiga que você tenta tirar a maior quantidade de lactose dessa manteiga, para quem pode, né? Vou entrar no mérito aqui, mas enfim, muitas pessoas acabam usando a manteiga ghee em substituição, principalmente a tal da margarina. Eu criei uma manteiga vegana um tempo atrás que é feita de semente de girassol. Confesso que todo mundo que provou gostou. Então, a gente precisa só se adaptar da melhor forma possível. Requeijão, que eu ouvi, eu não vou lembrar o nome do médico que estava falando sobre isso, mas disse que é um dos piores alimentos, e é justamente por quê? Porque é a base de leite e um monte de química. Fazer requeijão em casa com leite vegetal é fácil, tem várias receitas na internet. E aí, essas pastas processadas que a gente compra em supermercado também é muito fácil. Se você fizer o leite vegetal, com o resto que sobra o resíduo do leite vegetal, que só por questão de informação, esse resíduo de leite que sobra depois de fazer o leite, chama okara nas preparações. Então, ó, que nome bonito, né? Ó, a minha pasta de okara é muito mais saudável. Troque essas receitas, busque essas substituições. A internet está cheia delas. E a grande maioria é muito gostosa e fácil de fazer. E, de preferência, troque o queijo branco por queijo vegano, ou quanto mais amarelo, escuro o queijo for, menos lactose ele tem. Por muitos anos, se dizia que comer queijo branco é mais saudável. É mais saudável para quem, né? É justamente aquilo que a gente vem falando. Os médicos diziam, troque amarelo por queijo branco para diabéticos. É o contrário. Tem mais lactose, tem mais açúcar. É pior para o diabético. Então, são detalhes que a gente vai aprendendo a duras penas, mas podem ser feitos. E essas substituições
podem ser desafiadoras no começo, mas é só começar, gente. Pensar em mais saúde, envelhecer com mais qualidade de vida, isso já faz a diferença e eu espero que realmente surta em vocês essa vontade de melhorar, certo? Desculpa. Outras coisas para substituir a carne vermelha, por exemplo, por leguminosas, né? Lentilhas, grande bico, ervilha, a soja, no nosso caso, ela é transgênica, né? Então, de preferência, não. Mas, enfim, ainda é uma substituição, né? 3 vezes por semana é uma coisa que aqui eles dizem de emagrecimento, mas a carne vermelha tem vários estudos já mostrando que o excesso de consumo, e isso é natural, todo mundo sabe, justamente porque ela demora muito para ser digerida, ela acaba fazendo mais mal para certas pessoas. E casos de pacientes com câncer, é uma das coisas que é indicado realmente tirar, justamente por causa dessa dificuldade de absorção e, inclusive, de piora na qualidade de vida desses pacientes. Na primeira aula eu falei bastante sobre a inflamação silenciosa, que é justamente a inflamação que não aparece sinais nos exames, no nosso corpo aparece, né? Mas, enfim, é quando o nosso intestino está sofrendo, o desinflamar do nosso corpo é muito importante hoje em dia. É claro que eu estou falando de alimentos hoje, né? Já coloquei na aula passada que sono de qualidade, hidratação perfeita, atividade física, um gerenciamento do estresse e tudo mais são fundamentais, inclusive para desinflamar. Mas, falando de alimentação, faz o máximo que você conseguir. Tira o lixo da sua vida. Diminua o máximo possível ou retire ultraprocessados, embutidos, enlatados, alimentos de embalagens de plástico e alumínio, latinhas, né? Corantes artificiais, glúten, açúcar, farinhas brancas, farinha de trigo, até a integral. A integral, a casquinha dela, existe antinutrientes também. E trigo é trigo, né? Contém o glúten que foi geneticamente modificado. Todos os laticínios, principalmente os ultraprocessados. Fast food, como eu já falei, as garrafas de plástico, margarina, alimentos fritos, principalmente aqui, né, eu falo novamente, incluindo os feitos na air fryer, bebidas alcoólicas e refrigerantes. É claro que eu não consegui parar de tomar minha cervejinha até hoje, mas eu procuro tomar a que não tem glúten, para fazer menos mal. A bebida alcoólica, a gente sabe, e isso em tudo na vida, não só na medicina chinesa, mas deveria ser de conhecimento geral. A diferença entre o veneno e o remédio é apenas a dose. Então, se a gente conseguir um dia para pisar na jaca, né, para o dia do lixo, como tem uma amiga minha que fala, escolha isso só nesses dias, certo? Principalmente, e aqui é para todos, alimentos frios à noite não é bom, certo? É claro que eu já falei várias vezes, quando a gente precisa mexer na alimentação, precisa ser muito individualizado, conforme a pessoa apresenta os seus desequilíbrios. Mas alimentos frios à noite não faz bem para ninguém. E gelados, mais ainda. Mas não vou entrar nesse mérito. Carne vermelha em excesso e, como sugestão,
uma vez só por semana, certo? Alimentos comuns da nossa mesa que aumentam a inflamação, é tudo aquilo que eu já falei, não vou ficar repetindo aqui para vocês. Gorduras saturadas, glicose, leite e derivados, tudo mais. Ou seja, nem vou falar mais do leite, porque afinal de contas é o que eu falado desde a primeira aula. Então, você não é o que você come, você é aquele que escolhe o que você quer comer. Então, alimentar-se de uma forma consciente, e aqui, de preferência, longe da TV, longe das telas. Quando a gente está comendo, a gente tem que estar comendo, ou no máximo compartilhando esse alimento com a família, com os amigos, certo? Uma troca é interessante, mas com telas, você acaba prestando atenção lá, usando a sua cognição, sua mente, e o seu organismo acaba se debilitando porque você precisa estar digerindo aquele alimento. Aqui a gente treina o que chamam de mindfulness. Você acaba meditando sobre aquele alimento, e aquele alimento acaba sendo absorvido de uma forma muito melhor dentro do organismo. Alimentos que favorecem a ansiedade e aumentam o nível inflamatório, é tudo aquilo que eu já falei, eu não vou entrar nesse mérito de novo. O professor Marcelo Horta, ele tem várias receitas, claro que ele vende o curso dele, mas tem várias receitas na internet, porque ele não usa glúten e não usa leite. Então, tem várias receitas dele que vocês podem aproveitar. Ele fala muito assim que o óbvio, todo mundo sabe e tal, e ele fala muito mal do leite, mas é claro, tem toda uma história por trás. Mas, enfim, eu vou fazer que nem ele, não vou ficar falando mal do glúten, do leite e do açúcar, como eu sempre tenho feito. E temperos, gente, eu já falei que na medicina chinesa talvez esse seja um dos segredos da melhora na alimentação. Incluir temperos dentro da alimentação é fundamental. Eu não terminei meu livro de temperos ainda, mas ele vai sair um dia. Enfim, muitos temperos acabam melhorando o sabor do alimento quando você consegue prepará-los e, inclusive, eles passam a ter uma função dentro do seu organismo de melhorar a absorção, de melhorar a nutrição, e isso é fantástico. Então, é importante que eles sejam usados da melhor forma possível em tudo que você conseguir colocar, certo? Eu falei que eu ia trazer o resumo do livro do Michael Pollan. É um americano e, como eu já falei, ele não é da área da saúde, não é médico, nada. Ele, nesse livro, ele tem algumas dicas fantásticas. E essa frase dele, coma apenas aquilo que sua avó reconhecia como comida. Dependendo da sua idade aqui, eu tenho que falar sua bisavó, talvez. Mas, enfim, justamente porque se você pegar a sua bisavó e for no mercado, ela não vai saber se aquilo é de comer ou é de passar no cabelo, entendeu? E isso faz a grande diferença. A alimentação, alimento de verdade. Feijão, tua avó vai saber que é feijão. Se você colocar um pacote de Pringles lá, sabe Deus se ela vai saber o que isso é, certo? Ele tem várias dicas, e aí eu não vou entrar muito no mérito do livro. É um livrinho bem legal de ler, certo? Regras da Comida, de Michael Pollan. Como é que é o nome? Michael Pollan. Eu indico para que você leia. Ele tem algumas frases que eu separei aqui, e ele entra muito. Na verdade, é aquilo que é difícil falar sobre isso sem agredir a indústria alimentícia, a união da indústria alimentícia com a farmacêutica. É muito dinheiro envolvido na dieta ocidental. Então, a saúde, a indústria ganha
com as doenças e não com a saúde, certo? Então, isso é um dos segredos da saúde, que está em comer comida de verdade com moderação e, assim, abolir substâncias de dieta ocidental. Mas é justamente por isso. Se a gente entrar no mérito aqui, é claro que a indústria alimentícia quer vender, a indústria farmacêutica quer vender. Por que que, eu tenho certeza, independente da cidade que você esteja me assistindo, tem uma farmácia em cada esquina, né? Ou seja, por que que tem tanta farmácia? Porque a gente está adoecendo. E não é comendo essas coisas industrializadas que a gente vai melhorar a nossa saúde. Então, esse livro é de 2010. Então, algumas frases que eu trouxe aqui: leia os rótulos, os nomes de açúcares. A indústria muda o nome que está escrito nos ingredientes, e você muitas vezes acaba não sabendo que aquilo é açúcar, né? Aqui tem alguns nomes: açúcar invertido, a própria frutose é usada muito justamente para dar sabor, ou seja, além de você consumir uma fruta, ter toda a vantagem dela, você ainda está consumindo frutose em alimentos industrializados. Então, isso não é legal, né? Outros nomes de açúcar: maltodestrina, destrose, frutoligosacarídeos, suco de frutas concentrados, glicose, sacarose, açúcar invertido, polidestrose, açúcar turbinado, malte de cevada, açúcar de beterraba, xarope de arroz, e todos os xaropes, inclusive, que se tem em rótulos, suco de cana, adoçante de milho, tudo isso é açúcar, com outros nomes, que eles usam justamente para confundir quem está lendo o rótulo. Só coma alimentos que acabarão apodrecendo. E isso é, né? Se a gente, eu estava falando da manteiga, da margarina, a margarina vai ficar lá, nem barata vai comer. E ela não vai estragar. Se você comprar uma abobrinha ou qualquer coisa que você compre da natureza, deixar uma semana ali, ele vai estragar, né? Tomates e tudo mais, ele vai estragar. Então, de preferência. E ele foi muito feliz nessas frases que ele coloca no livro. Como alimentos doces, como você os encontra na natureza, ou seja, os doces das frutas. E que toda cozinhe, coma toda junk food, quer dizer, toda comida porcaria, lixo, que você puder cozinhar. Você não vai cozinhar um McDonald's ou qualquer coisa assim em casa. Então, evite isso, certo? Enfim, essas substituições que eu trouxe para vocês faz muita diferença. Muita diferença. Se você está com algum problema de saúde e se você não está com algum problema de saúde, você não vai piorar a sua energia. O seu dia vai ser melhor aproveitado quando você se alimenta melhor. E, como eu já falei, né? A gente não está adoecendo porque está envelhecendo, a gente está envelhecendo porque está adoecendo. E eu já trouxe isso e na primeira aula, que a minha intenção de compartilhar tudo isso com vocês é justamente pelas coisas que eu fiz errado na vida, sendo profissional de saúde, sendo acupunturista, inclusive, e que isso me trouxeram vários problemas, além do diabetes. E se eu puder compartilhar isso com vocês, para que vocês se cuidem na alimentação, isso para mim vai ser fantástico. O seu corpo é muito resiliente, ele tem a função inata de autocurar-se. Se você colocar
alimento de verdade, ele sabe o que fazer com isso lá dentro. Ele vai aproveitar o que ele precisa e jogar fora o que não precisa. E é justamente isso que eu preparei para vocês nessa aula de alimentos. Eu sei que eu falei bastante, muitas das coisas repetidas, inclusive, mas se eu conseguir trazer essa pulguinha para que você comece a observar melhor o que você coloca na boca, e você vai ter uma longevidade com muito mais qualidade, certo? Me coloco à disposição para dúvidas. Esse vídeo vai ficar salvo. Qualquer dúvida que você tenha, coloca na comunidade, manda um WhatsApp, escreve aqui embaixo do vídeo. Pergunte, não fique com dúvidas. Ah, não gostei. Ótimo. Me fala o que você não gostou, como eu poderia melhorar e o que eu poderia trazer de diferente para que você gostasse. Certo? Eu fico por aqui hoje e agradeço imensamente a sua companhia. Beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau.